tarde, meus amores! Estou de volta para mais um dia de aula e na nossa aula de hoje nós teremos português e matemática. Então, peguem aí o livro de português e abram na página 74, que eu vou iniciar agora a explicação do nosso roteiro de atividades. E hoje nós vamos continuar a falar sobre o gênero bilhete. E sabemos que o bilhete é um texto curto que tem a finalidade de enviar uma mensagem a alguém, enviar uma mensagem rápida a alguém. Então, nós vamos dar continuidade a esse gênero, tá? Então, vou agora fazer a leitura para vocês da questão número 1 do livro, na página 74. Número 1, leia. Aí nós temos um bilhete que você vai precisar fazer a leitura desse bilhete. E na letra A pergunta assim: quem é o emissor do bilhete? Lembrando que o emissor do bilhete é quem enviou o bilhete. Na letra B pergunta assim: quem é o destinatário do bilhete? Lembrando que o destinatário é quem vai receber o bilhete. E na letra C diz assim: quando a mensagem foi escrita? Então, lá no final do bilhete tem a data em que foi escrito esse bilhete. Número 2. Copia a expressão de despedida do bilhete lido. O que a Verinha deixou aí para Paula como despedida? Ela falou uma expressão aí, despedindo, depois que ela finalizou o bilhete, ela deixou uma expressão. Então, qual foi essa expressão que ela deixou? Número 3. Assinale com um X o assunto do bilhete. Esse bilhete era o quê? Familiar, escolar ou profissional? Marque um X aí no quadrinho que você identificou que é esse bilhete. Número 4. Para que servem os bilhetes? Assinale um X na resposta certa. No primeiro quadrinho diz que é para narrar uma história. No quadrinho 2 diz que é para dar um recado a alguém. E no quadrinho 3, divertir as pessoas. Qual é a finalidade? Nós falamos aqui em cima agora, lembra? Página 75. As letras do alfabeto são organizadas em ordem alfabética. E as palavras no dicionário encontram-se na mesma ordem que as palavras do alfabeto. Número 5. Organize os objetos a seguir em ordem alfabética, numerando-as. Ordem alfabética nós sabemos que são as letras, nós vamos seguir as letras do alfabeto. Então, na ordem que vem cada letra do alfabeto. Então, vocês vão colocar esses objetos aí na ordem alfabética. Quais as primeiras letras aí? Vocês vão observar a primeira letra de cada palavra. Se a primeira letra for igual, lembre-se de observar a segunda letra. E coloca na ordem do alfabeto. Questão número 6. Preencha os quadrinhos com as letras das palavras a seguir. Então, a primeira palavra é uniforme. Então, você vai colocar cada letra dentro de um quadrinho desse. E depois, a segunda palavra é universo. Vocês vão fazer a mesma coisa. Colocar cada letra da palavra universo dentro de cada quadrinho desse. Número 7. A palavra uniforme vem antes da palavra universo no dicionário. Observe os quadros que você preencheu e explique por que isso acontece. Por que isso acontece? Por que a palavra uniforme, vem antes de universo no dicionário? Me fala aí. Você sabe me explicar? Lembra aí das aulas que nós tivemos, que a tia Samara explicou aí como que a gente deve observar as palavras que vêm primeiro, né? Então, observa aí, pensa aí um pouquinho. Depois diz assim: existem diferentes sons na palavra sons da letra C. Para ter som de casa, a letra C precisa estar com as vogais A, O ou U. Para ter o som de cebola,
ela precisa juntar-se com as letras E ou I. Número 8. Leia as palavras em voz alta e circule-as com lápis colorido de acordo com a legenda. Então, com a cor laranja aí, vocês vão circular as palavras que têm som de casa. E com o lápis verde, vocês vão circular as palavras que têm o som de cebola. Então, vamos lá. Com o lápis laranja, vocês vão circular as palavras com som de casa e com lápis verde, as palavras com som de cebola. Ok? Agora, página 76. Diz assim: reescreva o bilhete abaixo, substituindo os desenhos pelas palavras correspondentes. Então, vocês vão observar que é um bilhete e que esse bilhete tem alguns desenhos. Ao invés de colocar o desenho, na hora que você for reescrever esse bilhete, escrever novamente, você vai escrever a palavra, o nome desse desenho, ok? A número 2, nós vamos fazer quando retornar às nossas aulas presenciais, porque nós vamos precisar fazer esse bilhete e entregar para algum colega, tá? Então, essa é a nossa aula de português de hoje. Espero vocês mais tarde ao vivo no Meet, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus!